Um dos nomes mais conhecidos na Bíblia, apesar de não ter nenhum livro dentro dela, é Matusalém. Esse nome é sinônimo de longevidade, mas você sabe por que Matusalém conseguiu viver por tanto tempo na Terra? E o que fez dele tão especial assim? E como esse homem ajudou a limpar os demônios da Terra, matando mais de 900 mil deles? É isso que vamos entender hoje. E se esse vídeo realmente edificar a sua vida, lá no final você deixa um gostei. Essas serão as palavras poderosas de hoje. Matusalém viveu 969 anos, quase um milênio por completo. Isso, de acordo com a Bíblia, é a vida mais longa na história da humanidade e uma das mais sortudas de ter o privilégio de viver e aprender com o próprio Adão, que lhe deu muita sabedoria e orientação. Isso que Matusalém era filho de Enoque, a sétima geração desde Adão e Eva, o que dá uma noção do tamanho de sua longevidade. Enoque, inclusive, possui um livro próprio, detalhando melhor o seu caminho, suas dificuldades e dando ênfase ao fato de ter permanecido fiel a Deus até o fim dos tempos, que aparentemente nem chegaram para ele. O pai de Matusalém é descrito como alguém que não experimentou a morte, embora também haja controvérsia a esse pensamento, principalmente com o fato de que Enoque veio à Terra para ensinar o seu filho a ler, escrever e a calcular, como é descrito em seu livro. E como falamos de Adão e Eva, há uma teoria de que Matusalém teria herdado as roupas originais do casal que fizeram após comerem o fruto do conhecimento, e depois ele repassou para Noé. Além das roupas, também foi possuidor de uma espada que portava o nome de Deus, e com ela foi capaz de matar 900 mil demônios que habitavam a terra e levavam as pessoas ao pecado. E quando chegou o dia de sua morte, o Altíssimo respeitou os 7 dias de luto da tradição judaica para mandar o grande dilúvio. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Gênesis 7, versículo 4. Essa tradição foi respeitada por Deus porque Matusalém foi considerado um dos homens justos entre a humanidade antes da geração do dilúvio. Um exemplo para aqueles à sua volta, inclusive durante os 7 dias de luto, uma luz apareceu nos céus, chamando todos para olharem para o justo Matusalém e aprender com seus caminhos e se arrepender. E sabendo do que estava por vir, de acordo com o livro de Miqueias, Matusalém advertiu seu filho Lameque para que não nomeasse seu neto em meio à geração do dilúvio, pois ele sabia que as pessoas daquela geração estariam enfeitiçadas e seriam malignas, podendo até matá-los, já que seguiam os ensinamentos do Altíssimo. A geração do dilúvio se afastou de Deus e tudo o que o Criador preza pecou e se preocupou mais com a criação de animais. Assim Deus os condenou à fome e à seca terríveis, e prezando pelas palavras de seu pai, quando o menino nasceu, Lameque o chamou de Noé. Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis capítulo 5, versículo 29. Disse o pai da criança que construiria a arca e trabalharia enquanto a geração do dilúvio estaria mais preocupada com feitiçaria e rituais do que em buscar alívio da tristeza de seu trabalho. Eles foram amaldiçoados pelo pecado de Adão e Eva, porém em nenhum momento quiseram se arrepender. A fome e seca que chegaram até os dias de Lameque não era culpa da humanidade, era um decreto de Deus. Inclusive, a humanidade, em seus tempos atuais, é muito parecida com aquela geração do dilúvio, em busca de soluções mágicas para aliviar a tristeza causada pelo trabalho árduo da terra. Essa insatisfação leva a lugares sombrios de desejo insaciável que não conhece descanso. Extremamente diferente de Noé, só o significado do seu nome é descanso e conforto de uma pessoa que se vê em um mundo amaldiçoado e sai à procura de tranquilidade, não encontrando conforto em meio ao caos, e sim afastando-se dele, superando seu nervosismo de tornar seus desejos sombrios em realidade. Dessa forma, não sendo arrastado pelo redemoinho e destruição causados pelo dilúvio. E Matusalém encontrou descanso e conforto. O conforto exige que o Consolador descubra a verdade dentro de si e acesse seus poderes internos, capazes de lidar com o pesar. Matusalém ficou diante da geração do dilúvio e declarou que não há solução mágica no conforto e no descanso. Não há palavras sagradas, só uma oração por trabalho real e arrependimento. O conforto revela a uma pessoa que um novo nível cresceu dentro dela, como uma flor antes de dar frutos. A fome e a seca, a emergência devem despertar o homem para entender que ele não está confortável na armadilha do pecado. O reconhecimento de Matusalém de que o trabalho é o principal e não apenas um meio, é o que lhe concedeu uma vida longa e sabedoria. Ao tentar transmitir àqueles ao seu redor toda essa sabedoria, fez o melhor uso de seu tempo até o dilúvio. Por isso a luz chamou a atenção de todos para a sua vida.
Apesar de seus esforços, a humanidade não o ouviu. Mesmo assim, ele foi reconhecido por Miqueias, um dos 7 pastores, 7 figuras bem conhecidas dos líderes de Israel na história judaica. O que distingue os 7 pastores de outros líderes de Israel ao longo das gerações é que eles não apenas influenciaram a história quando estavam vivos, também continuam a influenciar depois de mortos. Os pais de Israel, biológicos, e pais espirituais como José e Davi. E esses homens receberam esse título de pastor por terem a mesma função de um pastor guiando seu rebanho. Nesse caso, guiando as almas dos israelitas no caminho do Senhor. Além do reconhecimento de que o trabalho certo é o principal e fornece sabedoria e vida longa, o que também ajudou Matusalém a viver por quase 1 milênio. Foi que aqueles que vieram depois de Adão e Eva receberam 1000 anos de vida pode parecer algo bom. Contudo, era uma punição, já que os humanos nunca iriam morrer se o primeiro grande pecado não tivesse acontecido. Sete, por exemplo, o terceiro filho de Adão e Eva, viveu por 912 anos. Apesar de ser muito tempo, ninguém viveu tanto quanto o filho de Enoque, que se tornou um símbolo de longevidade. Infelizmente, nem todos tiveram a oportunidade de viver tanto quanto esses dois, como Abel, assassinado por Caim. O que causou uma ruptura no matrimônio de seus pais de 130 anos, e Adão acabou por ficar com a rainha da noite, Lilith, gerando demônios cujo único propósito era levar os humanos ao pecado. Mas Deus deu imensa força e uma armada gravada com seu nome, capazes de encerrar aquele problema, a um homem que carregou seus ensinamentos e seguiu seus caminhos, Matusalém. Com apenas um golpe, conseguiu extinguir a vida de 900.000 demônios, e continuou a matá-los até que Agrimos, um dos demônios mais antigos, se aproximou e ficou diante de Matusalém, e implorou por piedade. O homem decidiu poupá-los, até por saber que o destino dos demônios não era morrer pelas suas mãos, e sim pelas mãos do Filho de Deus e seus anjos. Agrimos e os outros então se esconderam da humanidade nas montanhas, desertos e oceanos. Quanto à espada foi passada para Noé e depois para Abraão, que a usou nas guerras dos gigantes, e Abraão a entregou a Isaque e seus filhos Esaú e Jacó. O fim que a espada teve não fica claro, seja na Bíblia ou em algum outro livro, ainda assim, ela deve estar escondida, esperando ser empunhada na hora certa, pela pessoa certa. Quando Matusalém nasceu, o texto de Gênesis 5 indica que seu pai Enoque começou a andar com Deus. Gênesis 5, versículo 21 e 22. Muitos comentaristas acreditam que foi durante a época do nascimento de Matusalém que Deus revelou a Enoque a realidade do dilúvio que viria. O motivo pela qual Enoque passou os 3 séculos seguintes alertando o mundo ao seu redor da iminente retribuição de Deus. Judas 14, versículo 15. O nome de Matusalém pode ser traduzido tanto como o homem da lança ou o homem do lançamento. É provável, especialmente no contexto de Gênesis 5, verso 6, que esse nome se referia à realidade do julgamento iminente de Deus, um dilúvio global que seria lançado com força e destruição repentinas. A implicação é que a ira divina não cairia até que Matusalém morresse. Alguns estudiosos até aceitam o significado sua morte trará para seu nome. Matusalém viveu 969 anos, se você adicionar o período entre o nascimento de Matusalém e a entrada de Noé na arca. Isso significa que exatamente no ano em que Matusalém morreu, o dilúvio foi enviado como uma lança à terra. Então por que Deus permitiu que Matusalém vivesse por tantos anos, mais do que qualquer outro na história da humanidade? Creio que isso foi uma ilustração da incrível paciência de Deus. O fato de que Matusalém viveu quase 1000 anos demonstra a natureza longânima de Deus. Desde que Deus revelou a realidade do julgamento a Enoque, foi quase 1 milênio até que as primeiras gotas da ira começassem a cair nos dias de Noé. A longa vida de Matusalém se encaixa na descrição de Pedro da paciência de Deus em 2 Pedro 3. Após discutir sobre o dilúvio, versos 5 e 6, o apóstolo escreve nos versos 8 e 9: Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Assim, na próxima vez que alguém te perguntar qual é o nome do homem mais velho da Bíblia, não responda apenas Matusalém, como se a idade dele fosse um mero fato curioso. Ao invés, considere o fato de que 969 anos é um tempo realmente longo, não só para um homem viver, mas para um Deus santo ser paciente com um planeta rebelde. Se esse vídeo edificou a sua vida, peço que comente amém e diga de que cidade é para que possamos orar por você e pelo seu povo. E se gostou, clique em gostei. Se inscreva para não perder os próximos. Lembre-se que a jornada com Deus é um caminho diário, que sua semana seja abençoada. E até mais.